Pronto, eu acho que já voltaram bastante, boa parte dos alunos. Eu acho que a gente pode começar. Ok. Tudo ok, professor? Deixa eu só apresentar o senhor aqui para os alunos. Boa tarde, pessoal. Esse é o professor Marcos Carlos de Matos. Ele tem a graduação em Química Bacharelado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, na Unesp. E ele tem doutorado em Química Orgânica pela Universidade de São Paulo. Atualmente, professor da Universidade Federal do Ceará. Ele tem experiência na área de Química Orgânica, atuando principalmente nos seguintes temas: a síntese orgânica, catálise de transferência de fase de biocatálise. Boa tarde, Iago. Boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação e obrigado também pelo convite, né? Tá certo? Para apresentar aqui as áreas de pesquisas da Química Orgânica. E bem-vindo, né, aos ingressantes ao curso de Química, bem-vindos ao UFC, né? Eu tenho certeza que vocês vão ser recebidos aqui de braços abertos, tá certo? Mas eu acho que o objetivo dessa apresentação das áreas de pesquisa, é para mostrar para vocês que, além do curso de graduação, né, e dos laboratórios que são destinados às práticas, né, do curso de Química, vocês têm aí laboratórios que, em paralelo, estão desenvolvendo pesquisa em Química, né? E pesquisas de ponta, tá certo? É onde a gente tem o limiar do conhecimento. A ideia também, eu acho que é essa, para dizer para vocês o seguinte: quando vocês tiverem uma oportunidade, se engajem num laboratório de pesquisa. Busquem entrar como voluntário, né? Que, com certeza, com o decorrer do tempo, vocês vão conseguir uma bolsa de iniciação científica, né, e vão ter contato com a pesquisa. Eu acho que os alunos que conseguem ter contato com os laboratórios de pesquisa conseguem aprender técnicas mais avançadas, né, conseguem ter acesso a aparelhos que nós não temos nos laboratórios de graduação, né, são aparelhos que são destinados mesmo à pesquisa, e isso serve como aprendizado, né, e desenvolvimento do profissional de química, tá certo? Então, eu vou falar aqui para vocês sobre a área de química orgânica, sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na área de química orgânica. É claro, pessoal, que como a gente tem um período bem curto aí para falar sobre essas pesquisas, eu não vou entrar em detalhes, né, claro, e a ideia aqui é só mostrar o que está sendo feito, bem superficial, mas para que vocês tenham ciência, né, do que está sendo feito, e se vocês se interessarem, vocês podem entrar em contato, tá certo? Então, eu vou aqui, então, ampliar o slide. Então, aqui é a área de química orgânica. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar durante a minha apresentação, podem perguntar, porque, na verdade, eu não tenho a intenção aqui de fazer algo formal, né? A apresentação aqui é mais informal, e vocês podem parar se quiserem, viu? Para perguntar alguma coisa, certo? Então, antes da gente começar a falar dos laboratórios que desenvolvem pesquisa em química orgânica, né? Eu só estou mostrando aqui, chamando a atenção do elemento astro, né, da química orgânica, que é o carbono, né? Então, na química orgânica, a gente estuda substâncias orgânicas que são constituídas de carbono, né? É o nosso átomo aqui, na verdade, é o protagonista, né, da química orgânica, é o carbono. E, na verdade, as substâncias orgânicas, existe uma grande abundância, né? E isso se dá pelo fato de que o carbono consegue formar ligações com outros átomos de carbono e formar grandes cadeias, tá certo, de átomos de carbono. Tá? Então, nós temos aqui
a molécula mais simples, né, que pode existir de uma substância orgânica, que é o metano, tá certo? E no metano a gente vai ter aqui o carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, e, na verdade, as substâncias orgânicas, elas, na verdade, dão uma indicação de locais onde existe vida, né? Então, quando se procura por vida, pensa-se em encontrar substâncias orgânicas. Mais recentemente, nós ouvimos falar dessas plumas de metano que apareceram em Marte, né? Então, aí, os pesquisadores ficaram com a pulga atrás da orelha, né? E até hoje ainda não se sabe ainda qual é a fonte de metano em Marte, né? Que apareceu. Então, de repente, aparecem aquelas grandes quantidades de metano, né? Que são detectadas pelas sondas que estão ao redor de Marte, né? Mas ainda não se sabe qual é a origem. Aqui na Terra, o metano tem, assim, na sua maior parte, a origem é de degradação de substância orgânica, né? Principalmente de seres, né, que se degradaram e acabam produzindo metano, né? Até a gente tem aí um episódio, né, que é bem interessante, que é o chamado fogo fato, né, que aparece às vezes em cemitérios, né? Então, na verdade, é quando tem uma grande quantidade de metano, e esse metano, ele sai do subterrâneo e entra em contato com o oxigênio da atmosfera e pega fogo, né? Aí aparece aqueles fogaréis, assim, do nada, né? Então, algumas pessoas associavam isso a algo sobrenatural, né, que acontecia nos cemitérios, mas nada mais é do que metano. Isso também acontece nos pântanos, né, onde a gente tem muita matéria orgânica sendo degradada e formando metano, tá? Mas se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver que a gente vive cercado de substâncias orgânicas, né? Essas substâncias orgânicas, elas estão aqui, olha, presentes nos medicamentos, né? Em pigmentos, né? Em todas as cores que nós que a gente consegue observar, né? A gente vai encontrar aqui os pigmentos nos plásticos, né? E aqui eu trouxe aqui uma quantidade de plásticos, né? Uma variedade muito grande de plásticos que levam a produtos específicos, né? Então, aqui, por exemplo, só para a gente, esses plásticos são usados em materiais para construção civil, são de policloreto de vinila, né? Se a gente pegar um plástico que é mais industrial, né? Então, aí nós vamos ter um outro tipo de monômero, né? Que constitui o plástico, né? Aqui, olha, sacolas e embalagens flexíveis, já a gente se utiliza mais do polietileno de baixa densidade, e por aí vai, né? Nós vamos encontrar também substâncias orgânicas nos tecidos naturais, nos tecidos artificiais, né? Em inseticidas e pesticidas, e na indústria de cosméticos e perfumes, né? Então, aqui eu estou trazendo uma figura aqui do alfazema, né? O óleo de alfazema, que é usado, óleo essencial, que é extraído da planta e utilizado na indústria de perfumes. Bom, como eu falei para vocês, a área de química orgânica aqui, ela é bem vasta, tem muitos professores, né? E se vocês se interessarem por uma linha de pesquisa em particular, né, eu sugiro que vocês entrem aqui no site do nosso programa de pós-graduação em Química, está aqui o endereço, né, pgquim.ufc.br, tá? Aqui vocês podem fazer a busca por linhas de pesquisa, clicar em linhas de pesquisa e avaliar, né, cada linha de pesquisa que está sendo desenvolvida. E dentro das linhas de pesquisa, vocês conseguem também saber quem são os professores que estão associados a essas linhas de pesquisa, tá certo? E lá vocês vão encontrar, né, ou vocês podem também, alternativamente, ir aqui em docente,
clicar o nome de um professor, né, e abrir as informações a respeito desse professor. Lá vocês vão encontrar o currículo do professor, que é o currículo Lattes, tá certo? Que é uma plataforma que existe no CNPq, em que todos os pesquisadores, né, professores, alunos, né, alunos de pós-graduação, alunos da graduação, que estão desenvolvendo pesquisa, precisam ter. Então, é o que a gente chama de plataforma Lattes, né? E ali vocês vão encontrar todas as informações sobre aquele professor, as linhas de pesquisa, os trabalhos publicados, os livros, as patentes e tudo mais, certo? Então, se vocês quiserem fazer uma busca mais aprofundada, está aqui esse site, tá certo? Que vocês podem acessar e ter mais detalhes. Bom, vamos começar aqui com uma das linhas de pesquisa que reúne vários professores, que é a química dos produtos naturais, certo? Então, só voltando, espera um pouquinho só. Tá. Produtos naturais, na verdade, a gente pode dizer que são substâncias orgânicas que são isoladas, tá certo? Da natureza. Tá? Então, essas substâncias orgânicas, elas podem ser isoladas de plantas, olha, tá? De plantas terrestres ou aquáticas também, certo? De micro-organismos, né? E também de organismos aquáticos, marinhos, tá? Então, esses são considerados produtos naturais. Aqui nós temos, olha, a primeira laboratório que eu estou apresentando aqui para vocês, que é o Laboratório de Fitoquímica Aplicada, é o LabFito, né? Os professores responsáveis aqui são o professor Jair Maffezoli e o professor Geraldo Barbosa, né? Então, eles trouxeram aqui um slide em que eles definem aqui os produtos naturais, olha só. Produtos naturais são moléculas orgânicas produzidas por um ser vivo, que podem ser dotadas de atividades biológicas e utilizadas no desenvolvimento de fármacos e outros produtos. Então, aqui, olha, um dos exemplos utilizados por esses professores é a morfina, né, um analgésico potente, que é isolada de uma planta, de uma flor aqui, a papoula do Oriente. Aqui a estrutura da morfina, né, e que é usada como analgésico. Olha, uma outra substância natural, né, muito utilizada, que é um poderoso quimioterápico, né, é a doxorubicina, né, e ela, na verdade, é isolada de um micro-organismo, o Streptomyces paucetius, tá certo? Aqui é a estrutura da doxorubicina, né? E esses professores, eles trabalham, então, com o isolamento dessas substâncias, de produtos naturais, e eles utilizam, o que eles fazem com esses produtos naturais? Eles fazem o que nós chamamos de derivatização, né? Eles modificam a estrutura do produto natural, através de semissíntese, de reações orgânicas, ou de biotransformações, né? Então, para isso eles usam micro-organismos, fungos, bactérias ou enzimas isoladas para transformar esses produtos naturais em compostos inéditos que têm um potencial biológico para ser utilizado ou na indústria farmacêutica ou em outro tipo de indústria, tá certo? Ok? Então, esse aqui é o trabalho do professor Jair, do professor Geraldo, do LabFito. Aqui eles trouxeram também alguns trabalhos publicados, né? Aqui tem o Carlos Silva Filho, que é o doutorando do LabFito, certo? E também, eles também trabalham com o processo de depósito de patente, né? Então, também eles têm interesse em preservar os resultados, né, obtidos depositando patentes, certo? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato aí com o LabFito, com o professor Jair ou o professor Geraldo, para, na verdade,
ter mais detalhes, né, sobre o trabalho deles. E aqui nós temos um outro pesquisador, que é o professor Edilberto Rocha Silveira, né, ele é professor titular, né, livre, pesquisador 1A do CNPq, né, então, essa aqui na verdade, são alguns status, né, do pesquisador. Então, pesquisador 1A do CNPq é o máximo que um pesquisador pode conseguir, tá certo? Significa que ele já está há muito tempo na carreira, é um professor muito experiente, né, pesquisa já há muito tempo, tem muitos trabalhos publicados, já orientou muitos alunos, né, então ele vai tendo um status aqui no CNPq, né, como pesquisador. Então, o professor Edilberto é o top dos pesquisadores, né, 1A, certo? E o professor Edilberto trabalha com essas linhas aqui, ó, aplicação de ressonância magnética nuclear, olha, RMN, química dos produtos naturais e a fitoquímica de plantas medicinais, certo? Então, o professor Edilberto me enviou essa imagem só para que vocês tenham uma ideia de como, né, o trabalho se inicia. Eles coletam o material, que pode ser uma planta, que pode ser uma planta medicinal, né, extraem por solvente as substâncias orgânicas existentes nesse material, e depois eles vão fracionando por cromatografia, certo? Para separar as moléculas na forma pura. Tá? Em seguida, na etapa 4, aqui eles fazem uma análise espectroscópica, utilizam de vários aparelhos, inclusive a ressonância magnética nuclear, para determinar qual é a fórmula estrutural dessa substância que foi isolada, né? Tá? Que é, na verdade, o que a gente chama de determinação estrutural, né? É quando você analisa os dados espectroscópicos. Então, a substância, ela é submetida, por exemplo, a uma técnica de ressonância magnética nuclear, a gente gera um espectro, e através dessa análise do espectro, é possível determinar a estrutura da substância. Então, na verdade, isso aqui é uma arte, tá certo? É uma arte de até chegar a essa estrutura, que geralmente a estrutura, a fórmula estrutural desses produtos naturais não são bem complexas, tá certo? Então, na verdade, quem consegue fazer isso, realmente tem que ter muita experiência. Tá? Então, é o Laboratório de Análise Fitoquímica e Plantas Medicinais, é o LAFIPLAN. Então, o professor Edilberto coordena o LAFIPLAN e coordena também o Centro Nordestino de Uso de Aplicação de Ressonância Magnética Nuclear, que vocês vão ver, é até interessante depois que vocês façam uma visita, lá existem 2 aparelhos de ressonância magnética nuclear, um de 300 MHz e outro de 500 MHz, tá certo? Que são utilizados nessas determinações estruturais. Aqui eu acho que é mais um slide para mostrar, assim, de uma forma mais, em forma de figura, né, como é feito esse trabalho até chegar aqui nessas fórmulas estruturais, né. Então, olha aqui, olha, uma planta que é possível estudar todas as partes da planta, né, por exemplo, raízes, o caule, folhas e galhos, né. Então, dependendo da parte que vai ser estudada, faz-se um extrato, que na verdade, adiciona-se um solvente orgânico para extrair as substâncias orgânicas, né. Esse extrato, ele é passado por uma coluna cromatográfica, né, que a gente tem, na verdade, geralmente é sílica, né, que a gente usa aqui como para separar essas substâncias, tá? Obtém-se as amostras, e essas amostras são analisadas num aparelho de ressonância magnética nuclear para gerar um espectro, e através da análise dos espectros, chega-se às estruturas. Tá? E, sabendo qual é a estrutura, também a outra parte que é estudada é a atividade farmacológica, né? Então, essas substâncias, essas moléculas, elas são submetidas a alguns testes, tá certo? Para se saber qual é a atividade farmacológica, ok? Tá certo? Então, novamente, né? Tá aqui, ó, o contato do professor Edilberto, né? Quem quiser
entrar em contato com ele, edil@ufc.br, para saber mais detalhes, ou entrar no site lá da pós-graduação e procurar por Edilberto Rocha Silveira, né? Ou linha de ressonância magnética nuclear. Vocês vão encontrar mais detalhes, certo? Aqui nós temos um outro professor, a professora Dávila Zampieri. Ela trabalha, na verdade, ela usa a ressonância magnética nuclear, né? Então, o tema de pesquisa dela é esse aqui, aplicações de ressonância magnética nuclear e quimiometria em metabolômica microbiana, né? Então, notem que aqui ela já trabalha, os produtos naturais são isolados de micro-organismos, né? Então, aqui os micro-organismos em placas de Petri, as substâncias são isoladas, são analisadas no aparelho de ressonância magnética nuclear. Tá? Aqui é o nome do grupo da professora Dávila, é o BioMass, que é o Biotechnology and Mass Spectroscopy Research Group, tá certo? Então, aqui, olha, uma outra figura em que ela mostra como a pesquisa é desenvolvida, né? Então, ela trabalha aqui, por exemplo, com micro-organismos que atacam frutos e vegetais, né? Na verdade, que são... que nós acabamos usando aqui no nosso dia a dia, né? Então, eles isolam qual é o fitopatógeno, qual é o fungo, ou qual é o micro-organismo que pela doença no fetal, e utilizam um outro micro-organismo que combate esse fitopatógeno, que eles chamam de antagonista, né? Eles colocam o micro-organismo, esse antagonista, em contato com o fitopatógeno, e aí vão verificar realmente, né, se existe quem é que ganha. Se esse micro-organismo ganhar do fitopatógeno, ele é considerado um antagonista. Feito isso, né, a outra etapa é identificar quais são as moléculas orgânicas responsáveis por combater o fitopatógeno, né? E aí, esses são chamados de metabólitos. Então, essas substâncias orgânicas, elas são purificadas, né? Obtém-se o extrato e são analisados aqui na ressonância magnética nuclear e também na espectrometria de massas, para poder saber qual é a estrutura, a fórmula estrutural dessas substâncias, certo? E aí, essas substâncias, já que elas realmente conseguiram combater o fitopatógeno, é feito aqui as atividades antimicrobianas, certo? Então, essa aqui é a linha de pesquisa da professora Dávila Zampieri. Aqui nós temos um outro laboratório, a linha de pesquisa é da professora Antônia Pimenta. Ela trabalha aqui no Laboratório de Pesquisa Aplicada em Química Orgânica, né, o PAQO, e aqui ela trouxe uma imagem que representa uma parte da pesquisa dela, olha só. Utilizando aqui partes da planta, dessa árvore, do jacarandá, né, ela faz também isolamento, usa os processos de cromatografia, está aqui uma coluna cromatográfica, né, e separa essas substâncias orgânicas, tá? E vai também analisar essas substâncias orgânicas por ressonância magnética nuclear, infravermelho e espectrometria de massas. Aqui ela mostra um exemplo de uma substância natural que ela isolou, uma cumarina, certo? Depois, o que ela fez? Ela também fez uma modificação estrutural na cumarina. Ela fez uma reação em que ela colocou um grupo nitro aqui na cumarina, que a gente chama de reação de nitração. E depois foi estudar esse produto aqui modificado, né, para o tratamento da periodontite, certo? Nessa figura aqui, o que está sendo mostrado é o seguinte, olha, são mandíbulas de um cobaia, um ratinho, tá certo? Na figura A, a gente tem uma mandíbula saudável. Na figura B, uma mandíbula que está com periodontite induzida, certo? Que é uma infecção causada, né,
de propósito aqui na gengiva, e depois, na figura C, uma mandíbula tratada com a cumarina, essa cumarina 1, ou com a cumarina nitrada. Então, nesse caso, foi possível observar que tanto a cumarina como a cumarina nitrada conseguiram agir aqui, tá certo, em regredir essa infecção na gengiva do cobaia. Tá? Então, na verdade, aqui é só um exemplo, tá certo, do que tá sendo feito lá no laboratório da professora Antônia Pimenta. Aqui eu estou trazendo um outro grupo de pesquisa, que é da professora Tereza Trevisan. Ela está trabalhando mais com as folhas do café, certo? Então, está aqui, ela justifica o porquê de trabalhar com essas folhas do café, né? Nós estamos vendo aqui, olha, que na África, o chá das folhas de café, né, é usado no tratamento de diarreias e dores intestinais. Na Nicarágua, esse chazinho é usado para dor de cabeça e dores de estômago. No Peru, como supressora de tosse, também para febre. E no México, para estimulação da produção de prolactina, que na verdade é um hormônio que estimula a produção do leite. Então, aí a professora Tereza Trevisan foi verificar o que existia aí nas folhas do café, porque a gente fala em chá, né? Mas em café a gente fala o café dos grãos, né? Nunca a gente imagina o chá das folhas. Então, aqui ela descobriu que essas folhas de café, elas são ricas em compostos desse tipo, ó, que a gente chama de fenóis, tá? Onde a gente tem aqui hidroxila ligada a um anel benzênico. Então, mangiferina, quercetina, rutina, ácido clorogênico, todas são moléculas que são caracterizadas como fenóis, e esses fenóis são antioxidantes, né? E tem essas propriedades que nós vimos aqui, que já foram descobertas pelo próprio povo, né, desses locais aqui, tá certo? Então, o que a professora Tereza está mostrando aqui? Que as folhas de café, né, na verdade, pode ser uma fonte barata, né, disponível de polifenóis para tratar vários tipos de enfermidades. E aqui nós temos um outro laboratório, que é o laboratório da professora Otília Pessoa, certo? Ela trabalha com produtos naturais, tanto produtos naturais de fonte vegetais, né? Aqui ela mostra algumas figuras, na verdade, essa figura aqui são da caatinga nordestina, né? Então, ela se especializou em plantas da caatinga, né? E também ela trabalha com produtos naturais de origem marinha, algas e micro-organismos marinhos, também, e invertebrados marinhos, tá certo? Então, ela trabalha com as plantas e com os marinhos, né? E ela trouxe aqui nesse slide como é que a sequência, né, do trabalho de pesquisa. Então, primeiro eles fazem aqui a coleta do material, né, identifica qual é o material, e depois preparam o extrato. Então, notem que aqui, vocês vão ver aqui que esses materiais, eles são coletados, e eles são, na verdade, triturados, né, antes de fazer o extrato. E aí fazem o extrato, na verdade, é quando se coloca um solvente orgânico para extrair os produtos naturais. Em seguida, se faz o fracionamento, usando aquelas colunas de cromatografia, né, que é chamado de fracionamento cromatográfico. E depois, a identificação das moléculas, das substâncias orgânicas. E a professora Otília se utiliza também da ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono 13, né, espectrometria de massas, infravermelho, cristalografia de raio-x, né? Também utiliza de cálculos teóricos, né, para poder verificar aqui qual é o posicionamento dessas moléculas tridimensional, na forma tridimensional, além das cromatografias de separação dessas moléculas, né?
divulga os seus resultados em congressos de encontros científicos e nas revistas científicas também, na forma de artigos, certo? Então, aqui ela trouxe o exemplo de algumas substâncias que já foram, por exemplo, isoladas do boldo, né? O boldo é usado na medicina popular para distúrbios do estômago, né? Como gastrite, dispepsia, azia, mal-estar gástrico, né? Então, está aqui, estruturas de compostos objetivos da fração de metanol no chá do boldo. Está aqui as estruturas que foram isoladas e que tiveram sua estrutura elucidadas por todas aquelas técnicas espectroscópicas ou espectrométricas também, tá certo? Então, quem se interessar por esse tipo de trabalho, né, pode procurar aqui pela professora Otília Pessoa e, né, ler mais sobre o trabalho, detalhar mais aí sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pela professora. Aqui a professora Gilvandete Santiago, né? Ela trabalha mais com as plantas medicinais, essas plantas que já são usadas de forma popular, né? Então, já se sabe que são usadas para tratamento de várias enfermidades, e o objetivo da professora é buscar pelos compostos bioativos, é provar quem são, né, mostrar que existe compostos, substâncias orgânicas, produtos naturais que são os responsáveis por aquela atividade, né? E com o objetivo de desenvolver novos fármacos. Tá? Então, na realização desses estudos, eles identificam os compostos responsáveis pelas ações biológicas que são de interesse da indústria farmacêutica. Então, o objetivo geral é realizar estudos químicos de espécies vegetais da região nordeste do Brasil, visando o isolamento de metabólitos secundários, que, na verdade, são os produtos naturais, né, substâncias orgânicas produzidas por essas plantas, com potencial farmacológico ou biológico. Aqui ela está mostrando um exemplo, né, que ela usou aqui o gênero Baunia, que é conhecido, tem uma planta que é a pata de vaca, né? Já se sabe que é usada popularmente, que é desse gênero. E aí, nós temos aqui várias substâncias orgânicas que podem estar contidas nessas plantas e que, na verdade, são utilizadas para tratamento de várias enfermidades, infecções, diabetes e dores, né? Então, está aqui a sequência, né, desse trabalho, né? Descobre-se quem é o produto natural bioativo. Depois, a professora ela faz modificações estruturais no princípio ativo, altera as propriedades físico-químicas e tenta fazer a correlação entre a estrutura química e a atividade biológica, né? Então, ela vai modificando a estrutura química e verificando qual porção da molécula é responsável pela atividade biológica, tá certo? Então, quem se interessar, é procurar aqui pela professora Gilvandete Santiago. E aqui nós temos uma outra linha de pesquisa, que já não é de produtos naturais, que é de síntese orgânica, tá? É diferente, né? Na verdade, nos produtos naturais, a gente busca isolar o produto que foi produzido naturalmente lá pela planta, pelo micro-organismo ou pelo animal marinho. Na síntese orgânica, nós vamos no laboratório sintetizar uma molécula, né? Ela não é de origem natural, ela vai ser sintetizada, tá certo? Então, aqui nós temos um laboratório de produtos e tecnologia em processos, que um dos responsáveis aqui é o professor Diego Lomonaco, tá certo? Então, o professor Diego, ele, na verdade, tem desenvolvido, né, monômeros e polímeros sustentáveis a partir de resíduos agroindustriais. Tá? O laboratório do professor Diego tem essa sigla, LPT, né? Então, eles usam, na verdade, reaproveitam o líquido da casca da castanha de caju, que é chamado de LCC, e da lignina, né? E transformam na verdade, esses resíduos agroindustriais em compostos fenólicos, né, e usam
para produzir monômeros e polímeros, tá certo? Então, aqui nós temos algumas figuras mostrando aqui o caju, né? Então, não sei se vocês sabem, mas o Ceará é um dos maiores produtores da castanha de caju do Brasil, né? E essa castanha, quando ela é processada, aqui, tá? Ela, na verdade, deixa um rejeito industrial que é chamado de líquido da castanha de caju. E esse líquido, ele é muito rico em cardanol, que é essa estrutura aqui, que é um fenol com uma cadeia alquílica bem grande, e o cardol, né, que tem 2 hidroxilas fenólicas também com uma cadeia alquílica bem grande. São os principais constituintes químicos, orgânicos, né, do líquido da castanha de caju, para produzir resinas, epóxi, poliéster, poliuretanos e polibenzoaxinas, certo? Justamente a aplicação desses presentes na ligninas e derivados. Tá? Então, a ideia aqui dessa pesquisa é a convergência entre síntese orgânica e a química de materiais, já que eles estão produzindo novos materiais, né? Elaboração de novos polímeros sustentáveis, utilização de resíduos industriais como novos reagentes, aplicação de metodologia ecologicamente correta, estudo de polimerização controlada, desempenho mecânico orientado sinteticamente, obtenção de polímeros de alta performance e colaboração com o setor industrial. O professor aqui tem várias colaborações, com várias empresas, certo, do setor industrial, certo? Então, quem se interessar, pode procurar aqui pelo laboratório LPT, né, Laboratório de Produtos e Tecnologia, ou no site da pós-graduação, pelo professor Diego Lomonaco. Ele deixou também aqui, ó, o e-mail dele, lomonaco@ufc.br. E aqui, um outro laboratório que desenvolve síntese orgânica, que é o laboratório, laboratório que eu sou responsável, né, e a professora Conceição Oliveira. O nome do laboratório é Laboratório de Biotecnologia e Síntese Orgânica, né, aqui é a nossa logomarca, né, Labs, e a nossa ideia aqui é trabalhar com a síntese de compostos de interesse da indústria farmacêutica, e nós utilizamos como catalisador das reações orgânicas que nós realizamos no laboratório, enzimas, né, que são considerados catalisadores biodegradáveis, que se encaixam numa rota sintética mais limpa, né, e contribui para a sustentabilidade do processo, né. Só para lembrar para vocês que os catalisadores, tá certo? Eles têm um papel de aumentar a velocidade da reação. E as enzimas, elas fazem isso dentro dos organismos vivos, né? As enzimas são proteínas que aumentam a velocidade das reações. Se não existissem enzimas nos organismos vivos, a vida não seria possível, né? Porque as reações ocorreriam tão lentamente, né, que as nossas funções orgânicas, né, de respirar, de metabolismo e tudo mais, não funcionariam a tempo de manter o organismo vivo, né? Só que aqui, no caso, nós utilizamos a enzima para fazer transformações em substâncias orgânicas, como catalisador nas reações orgânicas, né? Esse tipo de combinação entre a utilização de uma enzima, né, que é a biocatálise, e a síntese orgânica, ela recebe o nome de síntese quimioenzimática. Então, atualmente, nós temos utilizado a síntese quimioenzimática para preparar fármacos que já são conhecidos. Então, aqui eu vou dar só alguns exemplos, nós já preparamos muitos fármacos, né? Mas eu vou dar exemplos só de alguns fármacos que nós já preparamos. E a ideia aqui é usar uma rota sintética, um processo que é
que contempla a sustentabilidade, né? Então, a gente está usando um catalisador que é biodegradável, não é um catalisador, por exemplo, à base de metal, mas é um catalisador à base de uma enzima, que pode ser degradada na natureza. Então, nós já sintetizamos aqui, ó, o Azilectec, que é o princípio ativo é o mesilato de rasagilina, né, conhecido como Azilect. Esse fármaco ele é utilizado para combater o mal de Parkinson, no estágio inicial, certo? Já sintetizamos também o pindolol, tá aqui a estrutura, né, do pindolol. É um fármaco utilizado aqui para controlar a pressão arterial, né? Sintetizamos também o luliconazol, que é um potente antifúngico, né? Está aqui a estrutura do luliconazol. E, mais recentemente, aqui o Apremilast, né? Que é vendido nas farmácias com esse nome aqui, o Tesla, né? Ele é utilizado para psoríases e as dermatites tópicas, principalmente as mais severas, certo? Então, quem se interessar, né, por essa linha de pesquisa na síntese orgânica, usando enzimas, pode falar comigo, certo? Professor Marcos, vocês podem encontrar também lá no site, né, a linha de pesquisa de síntese orgânica, ou como docente, Marcos Carlos de Matos, né, vocês vão entrar no meu currículo, vão verificar os trabalhos publicados. A gente também tem depositado várias patentes para proteger os nossos resultados, né, porque como a gente está desenvolvendo processos novos para sintetizar esses fármacos, alguma indústria farmacêutica pode se interessar, né, então a gente protege com o depósito de patente também. E a professora Conceição, ela também, eu coloquei aqui, né, porque ela trabalha também na linha de produtos naturais e na área de biotransformação e biocatálise. Aqui é só um exemplo, né, de um trabalho que a professora Conceição desenvolveu recentemente, em que ela usou um produto natural, que foi isolado dessa planta aqui, ó, Casimirella ampla, né, que é esse produto natural, que é a nonamida, né? Na verdade, a coleta foi feita por esse pesquisador, que ele fazia pós-doutorado no nosso laboratório, aqui no Acre, né? Ele foi no Acre para poder isolar esse produto natural, está aqui a planta, né? E esse produto natural, que é conhecido como a nonamida, foi, na verdade, submetido a uma biotransformação usando um fungo, né? A professora testou vários fungos, mas acho que o que realmente funcionou, né, que levou a alguma transformação interessante, foi o Fusarium oxysporum, tá? E aí, chegou-se aqui a um produto totalmente transformado, que foi caracterizado, né, por ressonância magnética nuclear, infravermelho também, e chegou à conclusão que era esse composto aqui, ó, a noranonalida, né? Então, notem que toda essa parte aqui foi biotransformada, né, por esse fungo aqui depois de 7 dias, certo? Então, pessoal, eu falei demais, né, então essas foram as linhas que eu quis apresentar aí para vocês. Muito obrigado pela atenção, né, espero que vocês tenham se interessado, né, pelo menos por alguma linha, e não tenham dormido aí durante a apresentação, certo? Então, é isso aí, essa apresentação que eu queria fazer para vocês. Ok? Boa tarde, professor. Nós que agradecemos a sua presença, por ter aceitado o nosso convite, por estar disponível hoje para dar palestra aos alunos. E no caso algum aluno tenha alguma dúvida, pode botar aqui no chat, ou pode ligar o microfone mesmo, mas se botar no chat eu leio, não tem problema. Pode perguntar. Não precisam ficar tímidos, não, porque a gente está aqui de forma informal, né? Certo? Ok. Estou vendo aqui os agradecimentos. Então, se vocês tiverem... Sim, diga lá. Boa tarde. Boa tarde. Sobre essa sua pesquisa, né, no caso, esses fármacos, são produzidos mesmo ou vocês produzem já com base em outras pesquisas? Então, Vitória, esses fármacos aí, eles já estão
no mercado, são vendidos, já são utilizados, já são aprovados pela Anvisa, né? E, na verdade, o que nós fazemos? Nós desenvolvemos um processo diferente de fabricação desses fármacos. Enquanto lá no setor farmacêutico eles estão usando um processo que utiliza metais, que nem sempre são processos sustentáveis, nós estamos desenvolvendo uma nova rota sintética mais limpa, usando as enzimas, tá certo? Nós chegamos no mesmo fármaco, mas com um processo de síntese diferente. No caso, eles já são utilizados com essa nova tecnologia, professor? Ainda não, eles são utilizados com a tecnologia da indústria que patenteou eles, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está propondo uma nova tecnologia. É a questão do sustentável, né? Exatamente. Gente tenta, no jeito que a gente está, né, o nosso ecossistema está muito degradável, né? Então, a gente tenta estudar essas novas formas mais biodegradáveis, mais sustentáveis ao meio ambiente, certo? Vocês vão ver que tem uma linha de pesquisa na química, né, que é chamada de química verde, que nós temos 12 preceitos, né, na química verde. Então, na verdade, todas as indústrias e todos os processos químicos, eles vão cada vez mais ter que obedecer esses 12 preceitos. Um deles é tentar reduzir, né, os resíduos industriais, é tentar tornar as rotas sintéticas cada vez mais limpas, justamente para diminuir a degradação do meio ambiente, tá certo? Então, por exemplo, essa linha de pesquisa que eu desenvolvo, ela está dentro da química verde, né? É desenvolver processos mais limpos, que a gente chama de processos verdes, tá certo? Ok, agradeço também aí a vocês pela atenção, e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, vou deixar aqui vou colocar aqui no chat o meu e-mail também, se alguém quiser entrar em contato, para tirar mais dúvidas, ou ter mais informações, aqui, né? Ou aquele e-mail que eu passei para vocês do site da Química, da pós-graduação em Química, tá certo? Que também vocês vão encontrar mais detalhes. Ok? Então, pessoal, novamente, sejam bem-vindos, aproveitem a universidade ela é a graduação, é o curso de vocês, é também são os laboratórios de pesquisa, e também vocês têm que conviver, tá certo? Vocês estão agora chegando no melhor momento. Agora a pandemia, a gente espera, né, que tenha terminado, e vocês vão conviver presencialmente. Esse convívio é muito importante, tá certo? Vocês fazerem parte de todas as atividades, como o pessoal do PET, né, ou de outros grupos que existem na universidade. Vocês vão ver que tem, por exemplo, tem um outro grupo que é chamado de o CLUC, que é um grupo que desenvolve atividades para as escolas de ensino médio. Então, são os alunos da Química que vão até a escola do ensino médio para divulgar a Química. E vocês vão ver que existem várias atividades que vocês podem desenvolver além do curso de graduação e além da pesquisa. Isso se chama universidade, né? É vocês se integrarem e viverem a universidade. Esse tempo não volta mais. A gente sente muitas saudades desse tempo da graduação. Então, aproveitem. Sejam bem-vindos, pessoal. A gente vai se ver por aí. Até mais, então. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado por comparecer. Até mais.